Sejam bem-vindos a mais um Talk Têxtil. Hoje temos a mesa cheia, 2 convidados especiais aqui que eu estava ansioso para conversar com eles. Mas antes eu quero apresentar meu querido co-host aqui, o Deco, que está me acompanhando já no segundo ou terceiro episódio aqui. O Decão está me ajudando bastante aqui nos projetos do Talk Têxtil. E vamos lá, vamos apresentar a minha convidada. Vou começar pelas mulheres primeiro, né. Hoje eu estou com a Daniela, que ela é especialista em marketing, posicionamento de marca, é uma inteligente pra caramba, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e a gente tem que estar sempre rodeado de pessoas bem inteligentes para a gente subir a nossa régua, né. E ela também trouxe, um case, né, porque a Dani, ela é especialista em marca e ela trouxe junto o case dela, que é o Irã, da Idoc, que fizeram um trabalho juntos, e vamos bater esse papo. Pô, mas vamos antes de a gente bater esse papo legal, é legal a gente falar sobre cara, olha como o Talk Taste aproxima as pessoas, né. Tanto um quanto o outro a gente conheceu por conta do projeto Talk Taste. O Irã acabou trazendo um convidado aqui para falar de Mercado Livre, né, que era o Jair Maílson. Maílson, pô, fugiu o nome do Maílson. E a Dani eu acabei conhecendo lá em Nova York com um projeto que a gente foi lá na NRF. NRF, ó, tá travando tudo hoje. E aí a gente se conheceu lá, gravamos um podcast juntos, então, o Talk Taste aproximando pessoas. É isso aí. E como que vocês se conheceram? Vamos lá. Como que foi a Você quer contar? Eu co conto. Pois é, como é que foi a aproximação aí de vocês 2? na verdade, a gente contratou começou com a contratação de uma diretora na nossa empresa, né, a Luciana. E a Luciana com seus contatos, tinha a Dani na rede de contatos dela, e ela falou para mim: "Ó Irã, nós precisamos da Dani para fazer um trabalho aqui dessa necessidade mesmo do branding, né". E ela foi ali que a gente conheceu ela, através da nossa diretora que trouxe ela para a empresa para fazer esse projeto espetacular aí. Daí E olha que legal, né, eu sempre falo que movimento gera movimento, né, e eu conheci a Lu através de uma missão internacional também para Nova York, que aconteceu uns 2 anos antes desse episódio, dela estar com eles, né, então eu fiquei muito feliz com esse convite, assim, porque já veio da Lu uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, e foi um encontro muito especial, assim, deu muito certo e eu sempre falo que é muito prazeroso a gente também trabalhar com pessoas que a gente enxerga para além do negócio, né, que são pessoas do bem, que estão ali claro, todo mundo quer fazer negócio, mas você enxerga, as pessoas por trás daquilo, né, então foi um projeto bem prazeroso, por isso que eu não quero largar eles, né, puxei ele aqui para o podcast, porque realmente, a gente se envolve quando a gente sente que as pessoas são muito merecedoras daquilo que elas estão fazendo e principalmente do que elas estão plantando, né, e isso com eles a gente percebe, assim, então foi muito legal esse projeto, por isso também. isso foi legal. E aí quando vocês chegam para trabalhar, por onde começa esse trabalho, esse diagnóstico talvez, ou por onde tu começa, Dani, esse olhar? Bom, eles me chamaram por uma necessidade de, reencontrar a marca, né, um reposicionamento, olhar para a marca, na posição dela que ela ocupava no mercado, e entender melhor quem ela era, né, quem era a consumidora que ela conversava, o que que podia ser feito para melhorar, né, para alinhar não só a comunicação, mas principalmente também desenvolvimento de produto, para a gente conseguir avançar, que era o desejo deles, para a marca. Então a gente chega e olha um cenário que você precisa desvendar. Eu sempre falo muito da parte de diagnóstico, que ela é extremamente importante, né, de você não chegar, dando pitaco. Até porque eu sempre falo também que não existe o certo e o errado, existe o adequado para cada marca, para cada estratégia, então não adianta eu entrar com um olhar e falar: "Ah, não gosto disso, acho que isso não está certo". Não, você tem que escutar cliente, escutar lojista, né, eles que têm uma atuação, com canal multimarca, e escutar todos esses stakeholders para a gente entender, como que nós somos vistos e essa realidade de como somos vistos, se ela está muito diferente ou distante daquilo que eles como empresa e como marca desejavam. Então é uma grande combinação com base num diagnóstico que é feito e que é sempre trocado com eles, né, quando a gente fala de uma estratégia de posicionamento de mercado e depois de posicionamento de marca, né, que para mim, assim, eu encaro como 2 assuntos bem diferentes, a gente tem que tomar algumas decisões. E quando a gente toma a decisão, a gente nem sempre tem a certeza absoluta de qual o caminho mais né, adequado, mas com base no que a gente vai entendendo na fase de investigação, a gente coloca os cenários
e é uma decisão em conjunto com a empresa decidir qual caminho, seguir ou não, né, pensando muito no futuro, de marca e nessa sustentabilidade da marca ao longo do tempo. Então não parece muito legal começar mudando tudo sem entender, né, o que tá acontecendo É, ali. eu detesto isso, na verdade, assim, eu acho que é uma arrogância das pessoas que chegam sem respeitar o porque aquela empresa tá ali, se ela tá ali é porque ela construiu algo que tem o seu valor. Pode estar necessitando de alguma mudança, de algum ajuste de rota, mas não dá pra gente jogar fora. E essas mudanças, muitas vezes, quando elas são muito bruscas, a chance dela não ser colocada em prática é muito grande, porque ela não está conectada com a cultura, com a realidade da empresa. Às vezes elas são necessárias, né, a gente pode tem cenários que a gente olha: "Olha, se você não fizer uma mudança muito brusca, pode ser que sua empresa acabe". Mas tirando os cenários, assim, muito extremos, eu gosto de sempre trabalhar, num ajuste para potencializar aquela condução que está sendo tomada, e não mudar completamente de rota, porque a chance disso dar errado é muito grande, por falta de adesão mesmo. Eu gosto de simplificar, porque a gente tem todo tipo de público assistindo o Talk Taste aqui, né. Para entender bem o que talvez você faz, é a mesma coisa que um médico alguém procurar um médico e falar: "Tô com dor de cabeça", a pessoa já receitar o remédio. O que você faz é diferente, é investigar: "Me conta um pouco mais sobre a tua vida. Antes pra saber qual Como é que é a tua rotina diária? Que horas tu dorme?". É mais ou menos o diagnóstico que tu faz dentro da empresa, né. porque E às é vezes não precisa do remédio, é, né. às vezes é só umas alterações no dia a dia da pessoa, né, isso é legal. E aí, Irã, quantos anos tem a iDoc? 19 anos. 19 anos. E como é que tu sentiu, assim, que precisava dessa ajuda da Dani? A gente já havia um tempo percebendo que a gente não tinha uma identidade, uma direção, assim, certa, definida, né. Às vezes até por causa de, motivos externos, pandemia, enfim, tu acaba meio que desviando o produto um pouco para lá, um pouco para cá, e quando tu vê, tu tá meio que fazendo de tudo, mas nada tão bem feito, né. E hoje eu vejo que até tem pessoas que gostam de falar que: "Ah, eu faço roupa para todo mundo". Cara, isso não dá certo. A gente sentiu isso na pele, sabe. Então foi nesse momento que a gente viu, assim, que não, agora chegou a hora de a gente dar uma direção para o nosso produto, não dá mais para ficar uma hora vai para cá, uma hora vai para lá, sabe. E aí com essa vinda da Lu, que nos deu também essa direção através da Dani, daí foi assim, cara, Certeiro. certeiro, tá. Não, e Dani, lembra que em Nova York a gente escutou bastante os empresários na NRF falando sobre focar, né, focar, escolher, fazer o básico bem feito, não mirar para todo lado, se eu não me engano, acho que era uma das empresas que tinha falado que: "Não, vou mirar aqui, ser melhor nas numerações", e focar e ser especialista naquilo. Eu acho que é muito no que vocês fazem, né. E daí depois do diagnóstico, o que que vocês tem algumas coisas que é difícil de mexer, né. Entra um pouco a coragem daí, né, dessas decisões. Sim, por isso que sempre é uma decisão conjunta, né, de apresentar o cenário. Então, a primeira parte a gente fez com a iDoc, fez com a Essence também, né, mas acho que vamos falar aqui mais da iDoc, de ir para o mercado e entender qual é a posição dela dentro do mercado. Porque antes da gente pensar na estratégia da marca, a gente tem que entender mais racionalmente qual é o espaço que ela está ocupando para que a estratégia da marca seja adequada àquele espaço também pretendido, né. Então a gente vai ao mercado e escuta representante, escuta lojista multimarca, escuta time interno, escuta consumidor final também, então mesmo eles não atendendo diretamente o consumidor final, a gente utilizou a parceria com os lojistas para chegar nesses consumidores finais e falar com eles, né, através de pesquisa, quantitativa, mas qualitativa também. E aí e visita campo, né, então eu acho que esse foi um ponto, assim, muito alto, porque a gente cruzou depois tudo que a gente ouvia e a minha percepção quando eu comecei a visitar as lojas. E o cenário que a gente percebia é que o produto, ele desaparecia dentro daquelas lojas em que ele estava presente, né. Era um produto que tinha uma proposta legal, tinha uma qualidade legal, mas que dentro do perfil daquele lojista não estava adequado, né. Então, daquela coisa que eu falo do certo e do errado e do adequado. Então não se via o produto, ele realmente sumia lá. E eu fui em algumas lojas, então a gente começou a perceber que, poxa, o caminho que eu escutava que eles queriam tomar não fazia sentido com aquele posicionamento que a gente estava tendo dentro do mercado, que passa pela escolha da onde o nosso produto vai ser vendido, né. Isso é extremamente importante para ajudar no posicionamento da marca. Não adianta você ter um produto ótimo, um bom posicionamento de preço, mas ele está num lugar onde ele não deveria estar.
Mas aí dá aquele medo, né, mas poxa, será que a gente pode ir para outro lugar? A gente sempre está acostumado a vender neste mesmo espaço. E eu também tenho, né, receio, eu tenho muito respeito pelas empresas, que eu trabalho, porque eu sei que tem toda uma história ali, eu posso entregar o projeto e vou embora, mas eu quero que o resultado fique, né, e que ele aconteça. Então eu comecei a visitar algumas outras lojas que a gente entendia que poderiam ser o perfil da marca, mas que não compravam. Para ter uma ideia de que se o nosso pensamento, né, se os primeiros indícios que a gente estava tirando daquele diagnóstico fazia sentido. Então a gente visitou algumas lojas que não compravam a marca, então eu levei o mostruário, empresa, né, sempre muito parceira, toda troca de ideia, eles apoiavam muito, acho que isso é muito importante para um projeto dar certo também, você, ter humildade de se colocar à prova, né, tanto nas pesquisas quanto nessa ida a campo. E aí eu levei, né, parecia uma representante mesmo, assim, levei a sacola, né, a malinha com os produtos e fui em algumas lojas, melhores, e senti o feedback daquelas vendedoras, das donas de loja sobre aqueles produtos. E a gente entendeu que sim, que existia uma possibilidade, que eram necessários ajustes, mas não era um caminho muito distante, porque isso também é importante, por isso que eu digo que é uma grande receita, assim, não adianta a gente ver um espaço de mercado, a gente achar legal, a gente querer estar lá, mas a gente não conseguir entregar, né, então tem que ter toda essa combinação. E aí com base naquilo que a gente ouviu, claro, de uma forma muito incipiente, a gente: "Poxa, não é algo que está tão distante, a gente vai precisar ajuste? Vai, mas existe essa possibilidade. Agora, queremos ou não? Vai exigir, né, vai exigir ali uma mudança, vai exigir um esforço". E aí foi esse caminho que foi decidido, assim: "Não, vamos para um ponto de venda em que o nosso produto ele é mais valorizado, ele vai conseguir ser visto", né, porque onde estava antes praticamente ele sumia, assim. Então foi mais ou menos, assim, falando bem resumidamente, o caminho que a gente começou a trilhar, né. E aí isso foi necessário, um ajuste, um direcionamento novo para produto e também para comunicação. Por isso que é importante essa participação da alta gestão, o entendimento de querer fazer e, como eu falei, essa humildade, assim: "Não, a gente quer estar ali, a gente precisa melhorar", e saber que estratégia de marca é um investimento contínuo. Que se você não colocar em prática, você só rasgou dinheiro, né, não adianta ter uma estratégia e não querer realmente fazer ela acontecer de fato, né. Taylor, tu viu? E sabe por que que o trabalho deu certo? Porque teve trabalho. Não sei se tu percebeu durante a fala dela, Meteu a mão na não massa. foi aquela coisa teórica, entende, cheio de teoria. Cara, foi pesquisa, campo, foi visitado o cliente, levado o produto, o cliente chegar a ponto de falar: "Ah não, esse produto aqui não é legal, isso aqui não encaixaria, mas isso aqui é muito bom". Então teve até uma remodelagem do que vai encaixar dentro da nossa persona e o que não vai encaixar, através dessa pesquisa nos futuros clientes que foram pesquisados, entende. Tem que saber Então até qual é. cliente vai pesquisar, na verdade, né, pra ver se é o cliente certo pra pegar essa Sim, pesquisa. sim, exatamente. A gente não poderia ir, fazer uma mudança para um extremo, porque seria até muito arriscado e talvez nem desejado, né, pela empresa, mas uma mudança que parece ser sutil, mas que é muito significativa, né, quando claro, a gente não vai entrar em detalhes para não entregar toda a estratégia, Sim. mas a diferença de ponto de venda realmente é gritante. Só que aí não é simplesmente decidir: "Tá bom, vamos vender em outro lugar". Isso passa, como eu falei, para o ajuste de produto, de comunicação Sim, e time comercial, sim. né. Esse talvez um dos maiores desafios, porque é um time que está acostumado a uma certa carteira, que vai ter que se desafiar a vender de forma diferente, né. E sabe o que foi legal também? A Dani, ela através desse método que ela aplicou, ela instigou, a nós trazer o que nós temos dentro, de bom dentro de nós, entendeu? Não foi aquela coisa assim, porque nós somos uma família conservadora e a gente não gosta assim de estar encenando alguma coisa ou de: "Ah não, agora vamos fazer um teatro de como a gente vai fazer esse tipo de produto". Não, a gente tem coisas que bate com nós, tem coisas que não bate. Então essa persona e essa metodologia que ela aplicou, fez a gente, fazer o tipo de produto que também combina com o nosso arquétipo, entende. Tem coisas que para nós não dá certo, por exemplo, assim, hoje talvez não seria o nosso perfil fazer um produto, sabe aquele produto A, aquele negócio que, né, nós vamos estar lá nos maiores desfiles, talvez hoje isso não não comporta com nós não temos vergonha disso, entendeu? A gente gosta de aplicar alguma coisa que é da nossa essência.
nada Que não precise ficar é. atuando, né, que Isso. seja E ela genuíno. instigou isso de nós fazer o produto que combinasse com a gente também, não de a gente criar uma coisa e dizer: "Não, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui vai dar dinheiro", não é por isso, entende. Legal, e eu acho que faz muito sentido com o que tu comentou, né, Dani, sobre, enaltecer a verdade das empresas, né, ou seja, não chegar e impor um método ou algo, né, Exatamente. realmente passar por um diagnóstico, entender a história da empresa, né. E uma dúvida que eu tenho, eu queria saber qual que foi a resposta, assim, dos stakeholders, né, com relação a já fazendo um fast forward, né, já passando um pouco, né, entendendo o projeto já pronto, assim, né. Como que foi a resposta da time interno, as pessoas? Eu acho que, de primeiro momento, o time interno sempre causa um desconforto, porque precisa passar por mudanças, né. E sempre quando a gente tem que fazer qualquer mudança que seja por menor, a gente vai usar o carro de um colega, já não sabe direito Pouquinho como dirigir. Então é super normal isso e importante a empresa saber, só que eu acho que o grande sucesso do projeto não está nem no que foi feito em conjunto, eu com eles, mas sim o que eles colocaram realmente em prática e conseguiram colocar em prática. Porque eu fiz exatamente processos muito similares, mas que não tiveram tanta adesão como eles fizeram. E se você não tem adesão, você não consegue ter resultado, né. Precisa colocar em prática para ver, ajustes são sempre necessários, né, se a gente fosse tão visionário assim, eu, né, estaria milionária, rica, que não é o caso, então é sempre uma rota que precisa ser trilhada para a gente saber os ajustes que precisam ser feitos. Mas então acho que time interno tem, talvez o Irã possa complementar mais do que eu, mas o time interno existe sempre essa insegurança, só que aí a gente vai trabalhando nessas inseguranças, beleza, qual que é essa dúvida? Por exemplo, time de produto, né, tinha esse receio, porque recaiu muita responsabilidade sobre eles. Ah, então a gente tem que ajustar produto, mas como? Ao mesmo tempo a gente não pode mudar muito o nosso posicionamento de preço. Então, exigiu ali muita coisa, então existe a insegurança, mas aí o que que a empresa fez, né? Ela deu suporte para que essa mudança acontecesse. Então, a gente precisa fazer mais pesquisa, a gente precisa se aprimorar na parte técnica, contratar uma nova pessoa de modelagem, sei lá, qualquer coisa. A empresa sabia que precisava ser feito, porque ela provou aquela estratégia, e para a gente entregar essa estratégia, ela precisa ser executada. E isso eles fizeram. Mas existe esse receio. E com todo o time de fábrica, acredito que também, porque eles começaram a ser mais exigidos por qualidade e ainda assim com cuidado de que aquilo não extrapolasse o posicionamento de preço, né. Então, um design to value muito importante para entregar realmente o que é essencial para aquela consumidora. E aí a gente faz todo um processo de levar para eles o que que aconteceu e por que que eles estão sendo demandados mais. Então eu estive lá com o time interno, a gente explicou o novo momento da empresa, mas eu acho que o que é mais importante é eles realmente colocarem em prática e eles darem as ferramentas para que as pessoas também possam, melhorar. Exato. Participação, né, Dani, eu vejo assim, hoje tá muito na moda os empresários, assim. Os empresários não, mas algumas pessoas falarem: "Ah, que tu tem que estar no estratégico, que o negócio o empresário tá no estratégico". Eu não vejo tão dessa forma assim. Por que que deu certo esse trabalho? Porque por causa da participação. Como é que ela vai entender o que a gente quer, qual que é a nossa essência, se a gente daqui a pouco deixa na mão somente dos nossos líderes, nossos gerentes e a gente não participa do projeto? Como é que vai tirar a essência nossa se a gente não tá junto? Então assim, esse negócio que tá muito na moda hoje, que o empresário tem que estar só no estratégico, eu não concordo. A empresa precisa rodar sem mim, esse Isso negócio. não é bem assim. Se o eu vejo que se o empresário não estiver participando, não estiver junto, não estiver batendo caixinha, eu tenho a analogia de bater caixinha dentro da Uhum. empresa, cara, não funciona como deveria, sabe. Tem que estar junto. E pegando esse gancho do Irã, eu acho que o que que acontece? As pessoas, né, e muitos empresários ainda têm, um entendimento de que marca é só aquela coisa, assim, da comunicação, de investimento, né, de mídia, e marca é negócio, né. Então aqui a gente está falando de uma estratégia de marca que, né, um reposicionamento de marca e que envolveu mudança em todas as frentes de negócio, de produto, de comunicação também, e também de time comercial e de processos internos, porque a partir do momento que você decide ocupar um novo espaço no mercado, você tem que mudar tudo. Então eu acho que talvez eles têm muito certo esse entendimento de que a marca é um ativo importante e cuidar da marca é cuidar do negócio, enquanto muitos empresários, eu já tive experiências, assim, de participar em grandes empresas de que aí o board não participa dessas reuniões
Por essa falta de entendimento realmente do quanto a marca é um ativo estratégico e cuidar de marca é cuidar de negócio. Então acho que isso também foi muito importante no projeto e o resultado vem por conta disso também. A gente tá falando da IDOC aqui, mas a gente não contou a história da IDOC, né. E aí eu quero até porque o foco hoje é branding, é reposicionamento, mas eu quero fazer até uma propaganda. O Irã tá passeando por alguns outros podcasts que até são colegas meus aqui. Eu gosto de fazer propaganda de podcast, porque é um negócio legal, que a gente acaba divulgando coisas boas e isso só colhe depois coisas boas, né, porque todo mundo vai somando com isso. E aí tem uma história legal, você participou de um podcast contando a tua história, né. Qual que foi o podcast? Foi da APA, né. Da Apple, né, aham, teve um Então a gente vai deixar o link da conversou, é Edu, gente boa pra caramba. a gente vai deixar o link do podcast aí contando um pouco da história da IDOC lá, feito pelo pessoal da APA. E aí falando de decisões que tem no meio dessa jornada que você faz aí de branding, de rebranding na verdade, quais, ah, as mais dificuldades que você mais vê dentro das empresas que você faz esses rebrandings? Eu acho que é exatamente isso que eu comentei, assim, primeiro a falta de entendimento do que é, mesmo que eu faço questão de explicar bastante e falar muito do que eu vou conseguir entregar. Eu acredito que às vezes eu até posso perder projeto, porque eu sou muito sincera em falar assim: "Se você não aplicar nada que for feito, não vai acontecer nada", o brand ele não faz milagre. Ele vai melhorar e vai ajudar, tudo, né, se você tem uma estratégia de marca clara, se você conhece bem o teu espaço no mercado, você vai conseguir facilitar a tomada de decisões de todos os setores da empresa. Agora, precisa partir desse entendimento, da gestão, para que isso vire realmente uma parte de cultura, porque se não for aplicado, se porque o branding é a aplicação, né, se ele não for aplicado no dia a dia, não adianta. Então, às vezes, as pessoas colocam a culpa numa estratégia, mas a culpa tá porque ela não foi implementada, né, e não foi implementada da forma correta, porque dá trabalho. É, e eu vi que você teve que mirar para uma coisa só, né, teve que se posicionar: "Não, é isso que a gente quer fazer", e aí decidindo isso, teve que abandonar coisas que tu já fazia. Qual delas que mais doeu tu ter que abandonar? Que tu falou assim: "Poxa, doeu essa aqui, mas vamos lá e vamos seguir". Qual que foi a mudança que mais te doeu nessa mudança toda? Olha, Deledor, assim, não teve, bem dizer, né, porque quando Que tu bom. tá em busca de uma melhoria, né, e até eu acho que agora até é um momento legal para falar pra Dani, acho que eu não falei para isso para ela ainda, é um momento legal de falar agora, em relação à coleção passada de primavera, com esse trabalho, a gente teve um crescimento nas vendas de 66%. Então Caramba, isso é hein. para mostrar pra Dani que esse trabalho realmente deu certo. E aí como é que eu vou ficar, como você perguntou, né, como é que eu vou ficar triste com alguma coisa se a gente teve esse crescimento, né. Então assim, eh, claro, a gente fazia um produto um pouco mais simples, então, não foi a questão de abandonar, mas a gente sente agora um pouco a dificuldade na parte de fazer um produto mais elaborado, que tem uma costura mais refinada, então tem a questão da mão de obra, né, que a gente sabe que não tá tão fácil assim, mas se fosse fácil, né, Qualquer um como diz o fazia. ditado: "Come sopa de minhoca", né. Então E esses ditados antigos a gente tem que é, escutar bastante, né, porque você falou de uma coisa antes do olhar do dono que engorda o gado, né, é mais ou menos isso, era o que você tinha falado antes também. Eu queria aproveitar, né, essas mudanças, né, e questões que você talvez tenha, sentido deixar de fazer, né, e entender como esse trabalho de branding influenciou, no teu trabalho como empreendedor. Como que isso te transformou, esse processo te transformou ao longo do tempo? é legal assim, porque tu sente mais ainda o peso da responsabilidade, né, porque daí tu tem um caminho a seguir, tu tem uma, como a Dani sempre fala, eu acho que o mais importante é tu cumprir a promessa, né, então tu tá prometendo um produto, tu tá prometendo um posicionamento, até uma margem em cima daquele produto que o lojista vai ter, então é tu cumprir a promessa que tu tá fazendo, então tu sente uma certa responsabilidade, né, e tá cumprindo isso aí. Legal, legal, bacana. E, eu também pude perceber que a IDOC, assim, ela se envolve muito na questão social, né. Eu queria entender se, esse foco social,
ele já existia antes desse trabalho de branding, ou ele se fortaleceu depois do trabalho de branding, né? Como que vocês se envolveram com essa questão social de devolver também para a sociedade, né, esse trabalho tão bacana que a Indoc vem fazendo, né? Sim. Não, a gente tem um lema, né, que é crescer e contribuir, então a gente quer, assim, que quanto mais a gente cresça, mais a gente possa contribuir. Isso já vem da família, né, meu irmão, meu sócio, o Ivan, a Rejane, minha cunhada, meu pai, isso já é uma veia que vem de família, né. Então a gente agora só está tentando potencializar isso cada vez mais, né. E até na questão de, às vezes, divulgar essas questões sociais, tem gente que às vezes é um pouco contra, né. "Ah, pô, tu tá fazendo uma ação, tu tá divulgando". É uma coisa que eu também não concordo, né, eu acho que é legal divulgar sim, porque dessa forma tu Motiva, né. tá inspirando mais pessoas a fazer também. E já Uhum. aconteceu isso conosco, sabe. Dentro da nossa ação que a gente fez lá com a PAI, a gente conseguiu arrecadar um valor bem bacana para a PAI de Massaranduba. Poxa, através da divulgação, várias empresas, pessoas, escolas vieram até nós: "Pô, como é que a gente pode fazer para estar doando também?". Então é esse o intuito de divulgar, não é intuito de estar vangloriando que tu tá fazendo a ação, mas é com o intuito de potencializar a ação, É, entendeu? o William, exemplo arrasta, né? É. William, eu escutei, isso faz muito tempo atrás já, mas que as indústrias, as empresas, elas têm um papel social. Por mais pequenas que elas sejam, elas têm um impacto na sociedade, né. Mesmo que não empregue ninguém, seja só o empresário ali, ele tem um impacto social. E a gente encarar que é nosso dever, que esse impacto seja positivo, é bem legal, né. E eu vejo que esse impacto começa dentro de casa. Como é que você fez na estratégia, Dani, para você incluir toda a parte da cultura dessa nova estratégia, para você colocar isso dentro da cultura, essa nova estratégia, e a base lá de todo mundo da empresa, desde o começo, desde o chão de fábrica até a alta diretoria, absorver isso como parte da nova cultura, porque mexe um pouco na cultura, né. Sim, sim. Na verdade, esse é o mérito é deles, né, Hum. porque a gente fez um processo de estar junto com o time interno, então foi um grande momento no início do ano, né, a gente terminou o projeto ali no final do ano, mas então eu voltei no início do ano, a gente fez, um encontro com esse time interno explicando, onde eu expliquei o que estava acontecendo, por que que a gente estava, né, mudando como marca. Fizeram um momento de celebração para quase que tangibilizar esse novo momento, mas, depois eu entreguei o projeto, né, a gente não fez ali uma fase de implementação com eles, que às vezes é possível, às vezes a gente faz. Eles assumiram, então o mérito da cultura é totalmente deles, né. Mas é aquilo, por que que deu certo? Porque primeiro eles sabiam da necessidade, eles participaram o tempo inteiro, aprovaram e sabiam que isso era o que eles tinham que fazer. Então é muito mais fácil quando a gestão está de fato participando e entende da necessidade do projeto e sabe a importância dele ser aplicado, né, então Mas assim, é né, Dani, mérito deles. vamos lá, né, a Dani ela entregou muito mais do que foi prometido também, então isso que nos ajudou muito, porque depois da entrega, vamos dizer, do trabalho ali do rebranding e tal, ela participou, por exemplo, de uma convenção nacional que a gente fez palestrando para os representantes sobre essa mudança, né, fizemos também encontro online com eles, então toda essa, assim, para tu não deixar a peteca cair, sabe, todas essas inserções que teve depois do trabalho também ajudam muito, né. E até posso deixar os nossos empresários, amigos também, vamos dizer, curiosos com o trabalho dela. Só para você ter uma noção, Daíler, dentro desse trabalho que ela faz, dessa metodologia, tem uma dinâmica onde tem algumas cartas, vamos falar assim, aonde fala, eh o tom de voz, como a pessoa se expressa, sabe, são coisas tão, assim, milimétricas que através daquelas cartas tu vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando, até tu chegar onde tu quer. Então esse trabalho, ele aqui a gente, né, não tem como falar tudo, mas ele é muito milimétrico para tu chegar no ponto ideal, não é aquela coisa, assim, generalizada, sabe. Ô Dani, quanto tempo demorou esse processo todo? Durou 6 meses, desde que a gente assinou o contrato, começou a fazer a investigação, mas nesse caso porque foram 2 marcas, né, que a gente trabalhou. E algumas fases a gente conseguiu otimizar,
porque o time de representante, por exemplo, na grande maioria era o mesmo, o lojista também. Então talvez se fosse uma marca só, teria passado por uns 4 meses, mas, com as 2 marcas a gente fez ali em 6 meses, assim. Mas quando tu começa, tu já sabe que é 6 meses ou tu vai identificando isso no Não, processo? a gente já tem um planejamento de quanto tempo mais ou menos cada etapa necessita. E às vezes são necessários ajustes, eu sempre faço uma analogia com cirurgia, né, a cirurgia está prevista durar 3 horas, aí abre, opa, durou 6 horas porque viu que era um pouquinho mais complexo. Sabe uma coisa que eu fiquei com um pouco de dúvida, é que o teu trabalho ele é por camadas, né. Uhum. Até a cirurgia, assim, por camadas, né. E aí você sempre faz o mesmo trajeto dessas camadas ou tu escolhe por setores diferentes? De Tu começa por que setor as tuas mudanças? De forma macro, ele segue o mesmo processo, a mesma metodologia. E aí, de acordo com cada empresa, a gente tem necessidade de um cuidado maior em cada uma das etapas, a depender do que a gente vai encontrando na fase de diagnóstico. Então, tem empresa, por exemplo, que não precisa fazer grandes mudanças. Tá tudo certo, ela só não sabe colocar para fora aquele diferencial ou tá confusa no caminho para Claro. seguir. Às vezes, o processo de estratégia de marca é quase que serve como uma validação também. Então, tem projetos que não são necessárias tantas mudanças. Eu, inclusive, escutei esses tempos um podcast que falava do reprocessamento, né, de uma eventual rebranding da CIA, onde a profissional disse: não, a gente não precisa mudar nada, a gente só precisa se apropriar realmente daquilo que a gente tem como diferencial. Então, por isso que depende muito de cada um dos processos. Quando a gente vê a necessidade de realmente ter um reposicionamento de mercado que vai refletir na marca, que foi o caso da IDOC, que aí envolve mudar produto, envolve mudar ponto de venda e, consequentemente, equipe comercial. Aí sim a gente vai fazendo aquilo de acordo com o que o diagnóstico vai mostrando, né. Então, de forma macro, a gente segue o mesmo caminho, mas aí ele vai sendo adaptado e aprofundado quando precisa ser E aprofundado. vai muito além de trocar as cores da logo, né, uma coisa que no final transforma numa coisa muito mais pesada, né, Sim, encorpada. sim. Inclusive foi o último Né, a processo, né. última etapa até nem saiu ainda, né, nem divulgaram, a IDOC passou também para um novo projeto de identidade visual. E ali a gente, né, viu que realmente tinha uma necessidade por conta da história, né, que a marca vem do segmento começou lá com o segmento masculino, mas muitas vezes, não é necessário uma mudança de identidade visual. O que é legal quando você muda a identidade visual é que você tangibiliza de forma concreta uma mudança que aconteceu internamente. Então é mais fácil ver que aconteceu uma mudança. Mas não adianta fazer só uma mudança né, numa identidade visual e o restante não mudar. Então é sempre esse conjunto, assim, no caso deles, então realmente a gente viu que era necessário fazer esse ajuste e logo aí vocês vão ver também a nova identidade visual E da IDOC. legal é que tudo é muito lindo, mas o legal é ver no final da linha um crescimento de 60%. Isso que deve ser o mais legal pro empresário, porque daí tu pega esse crescimento, aí tu consegue, desse resultado final começar a startar outras coisas que precisam ir cada vez melhorando mais, né, porque o projeto teu provavelmente não para, né, o projeto da Dani não para, né, Deco? O brand é ING porque justamente ele não para, que é você cuidar da marca e fazer o seu negócio respeitando o que a gente definiu como entrega da marca, que é o que o Irã muito bem falou, né. Qual é a nossa promessa? Se a gente conseguir realmente entregar essa nossa promessa, a gente vai ter que fazer um trabalho contínuo para que isso aconteça de forma constante, coerente, e eles estão conseguindo fazer isso muito bem. Legal, legal. E uma coisa, né, que, o branding, proporciona é isso, né, continuidade, né. E falando de continuidade, né, agora que o projeto ele tá, de certa forma, implementado, né, que acontece agora? Quais são os próximos passos? Eu queria entender também, assim, como o projeto ele já é muito bem sucedido, né, eu queria entender se também tem possibilidades de novos projetos, aí se vocês já estão tangibilizando algum outro projeto com outras empresas do grupo, enfim. O principal desafio depois do projeto entregue é a implementação, né, se ele de fato vai ser implementado de forma contínua, se ele vai precisar de algum ajuste, e como eu falei, isso eles estão fazendo, muito bem, né. Dentro do meu escopo de projeto, eu posso sim ficar com a empresa depois de fechado o projeto para colaborar nessa implementação, ou não, né. No caso deles ali, a gente colaborou com alguns briefings para que a comunicação de foto, de catálogo, saísse de forma correta, mas eles, né, estão conseguindo tocar isso, de forma sozinha, né.
E recentemente a gente vai participar ali de um novo projeto voltado mais para o marketing, agora para dar mais força, impulsionar mais essas mudanças, mas é algo que eles já estão fazendo muito bem, tanto que tem o resultado, né, efetivamente. Eles assumiram o desafio, colocaram em prática e aí o resultado está vindo. Méritos à nossa equipe também, né, Dani? Com Que certeza, é não, lá, total. o pessoal do desenvolvimento, a Tati do marketing, são pessoas, assim, realmente a gente tem, não vou te dizer sorte, né, porque tudo também vem de um trabalho de 19 anos, mas a gente realmente tem um time dele assim, que pega junto, compra a ideia, tem, assim, no sangue, sabe, aquilo. Então, não tem como não funcionar, né, quando a egrégora tá toda trabalhando junto, sabe. E é legal, assim, que a gente tá num momento de poluição de informação até, né. Tem tanta coisa que a gente fica pensando em mudar, mudar, mudar. Tem isso e tem IA e muito estímulo pra gente, né, e a gente não sabe muitas vezes pra onde correr. Será que mudo marca? Será que eu mudo o posicionamento? Será que eu mudo tudo ao mesmo tempo? Então, e muitas vezes nessa dúvida acaba que a empresa não sai do lugar, ela fica parada porque tem muita coisa. Então, eu acho que o segredo tá nessa vontade de ficar mudando, uma vontade de mudar, de continuar prosperando, porque uma empresa de 19 anos, se não se movimentar, se não olhar para o mercado, ela para. Por mais forte, consolidada que ela está, ela para. Então, essa coragem, né, de mudar e aceitar essa mudança também é uma coisa bem louvável. E aí, um momento atual pede isso também, né? É tão verdade que você está falando dele, que as nossas maiores, pivotadas foi quando o negócio não esteve tão bom. Quando tá bom que é perigoso, porque ele se acomoda, sabe. E aí, tipo, momentos como a pandemia, momentos assim que tu dá uma sentida, são os momentos que tu mais consegue crescer. Então realmente a zona de conforto é uma zona É perigosa. perigosa, né. E é legal, assim, porque tem muita gente que assiste o Talk Têxtil, e aí tem lojista, tem representante, dono de empresa, profissionais também, muitos profissionais das indústrias, né. E aí esse exemplo encaixa não só para a indústria, né, não encaixa só para o lojista, encaixa para todo mundo, todo profissional, toda pessoa que trabalha. Querer sempre buscar o melhor, querer sempre estar evoluindo nas suas funções, para a peteca não cair, porque se parar, outro vai passar por cima, né. Então é mais ou menos isso. A gente tá indo para o final do podcast, então eu gostaria de agradecer e parabenizar a Dani, né, Dani, pelo processo. Eu acho que é gratificante também, né, para você Demais. ter escutar, né, do teu case de sucesso aí, que foi realmente um sucesso, que o Sim. trabalho no final teve um resultado legal, né. Esse é o nosso grande objetivo, né, o meu lema aí é marcas que duram, elas conseguem impactar mais vidas. E eles através do trabalho que eles estão conseguindo implementar, vão conseguir impactar mais vidas e isso segue, né, vai perpetuando, assim. Então a gente vê que o alcance do nosso trabalho é muito além daquele núcleo, daquele projeto e ele se perpetua, então isso é muito prazeroso, assim. Eu tô feliz de trazer esse case aqui pra mesa, cara, foi legal, parabéns, parabéns mesmo. E eu posso te pedir uma licença? Vamos. A gente finalizou o projeto, depois eu estive lá com eles algumas vezes, mas ainda não estava pronto um presente que eu quero entregar para eles. Eu gosto de deixar alguma coisa que, tangibilize também o nosso momento, Um né, com marco, né. eles. Então não tá toda a equipe aqui, mas é uma lembrança aí para toda a equipe que participou do projeto. Olha aí, ó, olha aí. Não, o legal é isso, sabe, cara, pra gente a gente fica feliz de poder viver esses momentos aí junto com vocês, né, desse crescimento, de cases que deram certo, resultado, empresas mudando, mercado mudando, fortalece cada vez mais o nosso cenário catarinense, o cenário da moda e por aí vai, né, porque Tenho que explicar, todo o teu trabalho toca vidas, né, e é muito sobre isso, né. Mostra pra nós Isso aí. aqui eu fiz um grande compilado de algumas fases, né, que a gente fez. Então tem um Canva com as respostas, tem imagens, tem post-it. Então é uma recordação aí de um processo de trabalho, que a gente fez em conjunto. Então até para eles sempre lembrarem, né, que o resultado veio de um trabalho e que o trabalho é infinito, é uma outra frase que Que lindo, cara, que legal. o trabalho é infinito, né, então Ô Irã, Isso aqui foram, fases do processo, entende? Isso aqui são, né, anotações que foram feitas durante o processo, sabe. é. Cara, que bacana isso aqui, é realmente. Cara, legal demais. Sabe o que que é massa? Porque a Dani, eu tive o primeiro contato agora, a gente se conheceu em isso. novembro, dezembro ali, né, que daí a gente começou a combinar sobre Nova York e tudo mais.
E, cara, desde o começo a Dani é minuciosa, né. Até o começo desse podcast aqui a gente estava falando: "Ô, vamos lá, vamos gravar, vamos unir essas histórias, vamos trazer pra galera escutar", né. E aí a os detalhes que ela cuida, cara, é impressionante. Então acho que isso também tem a ver, né, porque às vezes a gente tá na operação e é tão corrido que tem detalhes que passam despercebidos, que é importante a presença de alguém, assim, minuciosa no processo, né, olhando esses detalhes para mudar, porque às vezes o segredo tá no detalhe. Então parabéns. Imagino. Galera de casa, muito obrigado por assistir mais um Talk Taste. Obrigado, Deco, por mais um Ó, eu podcast executado com sucesso. E a gente se vê nos próximos episódios. Um abraço a todos. Valeu. é isso, valeu. Valeu.